Oi, pessoal, bom dia. Vi que as meninas já estão aqui, né? O seminário é da Beatriz e da Janaína. E daí vamos esperar, então, até as 10, né? Mais 4 minutos, tá? Para mais gente chegar, daí a gente começa. Legal, vi que vocês já compartilharam o slide. Quando vocês quiserem, podem começar. Fiquem à vontade. Tá bom. Jana, podemos começar? Pode sim, Bia. Tá bom, então. Então, pessoal, hoje o seminário é sobre o IMAP 4. IMAP 4 em inglês significa isso aqui, Internet Message Access Protocol. Opa. E é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico, semelhante ao POP3, se eu não me engano, a gente já viu o seminário, né?
Como está escrito aqui, é 4. Então, o primeiro, na verdade, foi desenvolvido em Stanford, em 86. O 2 veio 2 anos depois, em 88. O 3 em 91. E o que a gente vai estar falando hoje, ele surgiu em 94. Como que ele funciona? Ele funciona naquele esquema cliente-servidor. Então, por um lado, temos um cliente MAP, que é um processo executando em computador, e por outro lado, temos o IMAP servidor, que é essa máquina aqui. Ele fica escutando na porta 143, mas essa porta é sem criptografia. Se for preciso mais segurança, aí ele vai estar escutando na porta 993. Para obter a conexão, é utilizado o TCP. Então, ele assegura que a mensagem chegue na íntegra e também na ordem desejada. E a questão do IMAP de mais interessante, assim, que a gente viu, é a questão de flexibilidade e de sincronização. Então, você pode ter vários dispositivos e todos eles vão estar sincronizados. Então, é aquilo, se eu abrir um e-mail aqui, em todos os meus dispositivos vai estar setado que aquele e-mail já foi lido. Assim como se eu deletar e qualquer outra ação. No IMAP também a gente pode criar pastas. A gente pode criar pastas personalizadas e visualizar as pastas comuns, como spam, caixa de entradas, enviados. E é isso. E aqui tem algumas das features do IMAP. Então, entra mais aquilo da flexibilidade. Então, a gente pode buscar como pesquisar um conteúdo de um e-mail, pode fazer um check no cabeçalho do e-mail antes de fazer um download do servidor. Com a questão das pastas, a gente pode criar uma hierarquia. A gente pode acessar e recuperar e-mail do servidor. Enquanto ele ainda está lá no servidor remoto, a gente pode acessar ele, mesmo sem estar ainda no nosso, naquele cliente, no servidor cliente. A gente pode setar flex daquela questão de já ter uma mensagem lida. A gente pode ter várias caixas de e-mail e ficar gerenciando ela. Então, jogar um e-mail para um outro, organizar, colocar aquela questão de hierarquia que já foi falado. Pode decidir se você recupera ou não um e-mail antes de baixar do servidor, parecido com este aqui. A gente pode baixar parte de uma mensagem, baixar só o cabeçalho, ou só uma parte do corpo. Serve bastante quando a gente tem aqui que tem uma mensagem bem pequenininha, a pessoa coloca bastante attachments, coloca bastante foto, algum arquivo, a gente pode baixar só o texto ou só as imagens. E a gente pode organizar os e-mails no servidor. Isso é bem interessante. E agora eu vou convidar a Jana para ela falar um pouquinho mais sobre a história do POP3 e o POP3 versus o IMAP4. Ô, Bia, você quer tirar o teu que eu vou colocar o meu? Porque eu acho que fica mais fácil para mim. Posso sim. Tá, obrigada. Imagina. Só deixa eu achar de novo aqui a reunião. Aqui. Vai lá. Tá. Tá conseguindo, acho que ver aí, né? Peraí. Tá carregando. Foi. Então, a história do POP3 é porque o que acontece? É muito parecido com o IMAP 4, né? Então, como eles são protocolo de correios, eu resolvi fazer a comparação dos dois também. Então, surgiu na década de 1980 as duas versões, do POP2 e do POP3, né? Foi nos meados do 1980. E nessa época, a maioria não tinha ainda, não estava ainda conectado, né, na internet, na década de 1990. Né? E o POP2 e o POP3, eles funcionam, são eficientes, né? E são muito o POP3 é a versão do POP2, só que mais atualizado. Tá. E as portas do protocolo funcionam no TCP 110, porta padrão, ou TCP 995, que é a conexão criptografada via SSL. Tá. Agora eu vou falar um pouco das características do POP3. Os dados, eles são baixados do servidor e alterados no terminal. Mas o que acontece? Os dados do servidor não são alterados a menos que os mesmos, né, sejam enviados de volta e substituídos.
Tá. E também outros terminais de acesso não têm visão em tempo real das alterações feitas. Porque acontece? Porque ainda a sua sincronização depende dos dados serem chamados do servidor a cada alteração. Tá. Agora as características do IMAP4. A sincronização dos dados acontece no servidor de forma online. Uma vez que os dados foram alterados na fonte, em ambos os acessos, o mesmo ele será modificado. Outros terminais também acessando o servidor poderão ver as alterações feitas por ambas as partes, e isso facilita, né, o uso de compartilhamento de e-mails com o uso do IMAP4. Inclusive, um exemplo, no uso empresarial, onde diversas pessoas, né, elas têm que ver, elas podem ver as alterações em tempo real dos e-mails, né? Próximo. Então, eu vou falar das vantagens do IMAP4. A primeira, vários clientes simultâneos. O segundo, várias caixas de correio no servidor. E o terceiro, pesquisas no servidor. Então, o que acontece? No IMAP4, vários clientes acessam simultaneamente de outros clientes também, né? Como está falando aqui, as alterações feitas na caixa do correio por outros clientes conectados simultaneamente, em tempo real, né? No mesmo momento, eles conseguem ver as alterações feitas. Tá. Várias caixas de correio no servidor. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Você consegue compartilhar pastas que está, né, que está em IMAP4 com outras pessoas. Tipo, com o link, um exemplo, tipo com o link do Google, né? Por exemplo, nesse e-mail específico. Porque como está sendo no servidor, né? Eu vou mandar um e-mail para uma pessoa X. Ela vai ter acesso a esse e-mail X, né? Então, o que acontece? A vantagem também que você pode fazer se a pessoa, se você quer que a pessoa só ver esse e-mail. Ou também, se você quer que ela veja e altere esse arquivo, né? Mas é isso que acontece. E pesquisas, né, no servidor, que você consegue buscar por e-mail, né, dentro do servidor, por nome também, e também é dentro do servidor. Basicamente isso. As vantagens do POP é que ele tem segurança. Por quê? Porque tem acesso único no servidor. E também o POP vai usar mais para lugares onde a latência é alta. Agora eu vou mostrar rapidinho como acontece na prática, né, o POP e o IMAP. Então, vamos lá. Vou mudar aqui, né, nas configurações. Vou desativar o IMAP, salvar alterações. E agora eu vou mandar um e-mail. Se meu notebook não travar, tá bom. Teste. Eu fiz um e-mail rapidinho ontem. Aí eu fui testando. Vou colocar teste redes. Olá. Enviar. Agora a gente vai olhar no Thunderbird. Olha lá. Tá aqui, chegou a mensagem. Então, esse e-mail ele foi encaminhado usando o protocolo do POP, né? Pois porque foi que foi configurado, né? E por isso que na hora que já chegou, ele já baixou, já foi baixado, né? Agora eu vou testar quer dizer, eu vou fazer o IMAP. Venho aqui no meu Outlook. Quer dizer, aqui, né, em configurações, gerenciar contas, e vou adicionar minha conta. Aqui, PopMap.
endereço de e-mail, teste 58@gmail.com. E aqui vou colocar teste 1, 2, 3. E a senha tá. Concluído. Por que que deu erro aqui? Requer atenção. Porque ele está ativado, né, como, quer dizer, o IMAP 4, ele está desativado, né, porque ele está como POP3. Então, vou ter que voltar aqui no meu Gmail e mudar para IMAP, porque não está configurado como IMAP. Então, venho aqui, ativar IMAP, salvar alterações. Agora eu vou mandar um e-mail. Assunto, redes. E enviar. Agora a gente vê aqui. Tá vendo? Ele chegou e a gente vai ver aqui agora. Só um minutinho. Chegou aqui também. É isso mesmo. Então, é isso. E obrigada. Legal. Perguntas? Legal. Obrigado, meninas. Obrigada a você, professor. Obrigada. Acho que é a primeira vez que eu ouço meninas na sala, é sempre meninos. E são duas, né? Nunca no plural, né? E uma coisa que a gente podia falar, né? De juntar os 3 seminários do SMTP, do POP, do IMAP, é que por que, né? A gente usa 3 ou pelo menos 2 protocolos para o serviço de e-mail, né? Por que não se usa um só? Poderia se usar um só, mas o SMTP é um protocolo push, do tipo você push, né, coloca as informações no servidor. E o POP, como o próprio nome sugere, né, e o IMAP são protocolos POP, onde você tira as mensagens, né? Enfim, foi uma decisão de projeto. Professor, Oi. sabe minha dúvida que eu estava pesquisando ontem? Queria saber se isso era antigamente. O POP3, ele antigamente ele poderia só ver os conteúdos da caixa de entrada ou não? É porque, na verdade, o POP, como ele é um protocolo POP, ele buscava do servidor e é só isso que ele fazia. Agora, no processo cliente, tipo assim, numa máquina onde você baixou, daí lá você tinha acesso a tudo. A todas as caixas e tudo mais. Ah, entendi. A maior diferença é que você baixa para o seu processo local. Então, se você baixa, você tem um notebook, um celular, você baixa para um, você não tem acesso no outro. Mas uma vez que você baixou, aí depende do aplicativo, né? E daí esses aplicativos do tipo Outlook, essas coisas assim, mesmo você fazendo com POP, você tem acesso. Porque o POP, na verdade, ele só baixa, né? Ele só faz o Sim. POP do servidor para a máquina local.
Sim, entendi. Obrigada, professor, pela resposta. Nada. Bom, e agora retomando os nossos slides. Vocês viram na parte teórica, a gente está na camada de aplicação. Como a gente não tem camada de sessão e nem de apresentação, a gente basicamente está dando um overview dos próprios seminários, né? Que é o que basicamente constitui a camada de transporte, de aplicação, desculpa, de aplicação. Então, a gente tinha começado a rever e tinha visto que o seminário do HTTP tinha falado praticamente tudo, inclusive de cookies, que é onde a gente tinha parado. E daí eu me lembro que eles falaram disso, né? Que podem ser inseridos na linha de cabeçalho. Eles até falaram, deram um exemplo, se não me engano, até da Amazon mesmo. Enfim, não me lembro exatamente. Mas a ideia dos cookies todo mundo conhece, né? É que através do HTTP, uma loja, por exemplo, né, que é o mais usual, pode colocar um cookie na sua máquina com um ID seu, e daí, das próximas vezes que você entrar, ele consegue reconhecer que é você, e daí tem um histórico seu. Então, aqui no nosso exemplo, vamos ver, Suzana sempre acessa a internet, ela visita um site de comércio eletrônico pela primeira vez. Quando as primeiras requisições HTTP chegam ao site, ele cria um ID exclusivo para a Suzana e uma entrada no banco de dados de apoio. Então, para que esse banco de dados de apoio? Para nas próximas vezes que a Suzana logar, ter informações sobre ela, que podem ser preferências, carrinho de compra. Aí, como é um banco de dados, a empresa, né, nesse caso aqui, escolhe que tipo de informações vai querer armazenar no banco de dados. Aqui, ó, esses componentes aqui, eles estão também aqui ilustrados por esse esqueminha, que é basicamente o que os meninos tinham mostrado também. Então, tem o cliente, o servidor aqui, o cliente faz uma requisição HTTP, né, o servidor cria um ID para aquele usuário e insere nesse banco de dados de apoio, para daí, nas próximas vezes, ter um histórico dele. Então, é sensível a estado, né? Ele armazena estado. Por exemplo, o que ele fez, qual o carrinho de compras, enfim, que ele pode deixar de ter comprado. O servidor, depois de criar essa entrada e o ID do usuário, manda no HTTP, lembra, tem os campos de cabeçalho, então ele manda uma resposta aqui para o cliente com esse ID. Então, esse ID do usuário. Então, para a Amazon, esse usuário tem ID 1678. Legal? Daí, das próximas vezes que o usuário entrar em contato, né, ou na mesma vez que na primeira vez, né, todas as ações e nas próximas também, tudo que o usuário fizer e que o sistema quiser guardar, ele pode guardar no banco de dados. Legal? E das próximas vezes que o cliente acessar através do cookie, que é um ID, portanto, identificador, né, único, portanto, ele pode acessar os dados do usuário aqui nesse banco de dados de apoio através do ID, né, do usuário. O que os cookies podem ter? Qualquer coisa, né? Porque é um banco de dados, então você pode guardar o que você quiser. Por exemplo, coisas usuais, autorização, carrinhos de compra, recomendações, estado da sessão do usuário. O que você quiser, né? Preferências, isso é muito usado junto com o sistema de recomendação, então, enfim, informações de perfil de usuário mesmo, de comportamento também, né? Como manter o estado? Extremidades do protocolo mantém estado do emissor-receptor por múltiplas transações. Podem, por exemplo,
manter informações sobre quantas vezes aquele usuário já entrou, qual a frequência na última semana, para tentar detectar aquele usuário está muito interessado em alguma coisa, ele só está passeando, enfim, né? Tentar pegar dados subjetivos, não objetivos. Por exemplo, objetivo, ele foi lá, escolheu um produto e colocou no carrinho de compra. Subjetivos, ele fez uma pesquisa sobre determinado produto e, principalmente, ele repetiu pesquisas similares, indicando que ele ainda não comprou aquele produto e assim por diante. Cookies, as mensagens HTTP transportam estado, né? E principalmente armazenam no banco de dados. Uma coisa que é norma, né? Daí todos os sites avisam sobre esses cookies por causa de privacidade, porque tudo que você faz naquele site ele pode monitorar e guardar. Então, tem um monte de estudos sobre o que as empresas poderiam ou deveriam guardar, enfim, o que elas deveriam criptografar ou não, o que elas poderiam passar para terceiras partes, tipo para empresas terceiras, que poderiam vender, poderiam oferecer, enfim, tem um monte de debates legais e éticos em cima disso, né? Bom, então traz, portanto, discussões sobre privacidade. Então, os cookies permitem que os sites descubram muito sobre você, né? E você pode fornecer nome e e-mail aos sites, além de outras muitas informações. Uma outra coisa bem importante que a gente, embora seja de HTTP, mas isso funciona para um monte de outras coisas. Quando a gente falar de DNS, por exemplo, que eu acho que não vai ter seminário, daí o que eu vou falar é sobre caches na web. Caches todo mundo sabe o que é, né? Desde as caches físicas, né? São memórias menores, mais rápidas, usadas para principalmente colocar as últimas informações que você acessou ou as informações que você mais acessou, aquelas duas políticas de base, né? São LRU e LFU, né? Tipo, manter as últimas informações, as informações tipo LRU, tipo as menos least, F frequently used, tipo as informações menos frequentemente usadas, ou LRU, least recently used, tipo as menos recentemente usadas, as mais antigas. Então, tipo a cache, como é uma memória pequena, enche e daí o que você põe para fora? Aí você põe as menos usadas ou as mais velhas. Portanto, você mantém cache as mais frequentemente usadas e as mais recentes, né? Isso vale para assim como a cache física faz papel de cache entre o processador e a memória RAM, a gente sabe, também faz papel de cache via memória virtual, por exemplo, né? Entre o processador, né, e a memória cache e o HD ou SSD, e o HD e SSD fazem o papel de cache na rede, né? Também no mesmo conceito de base, né? São memórias menores do que, por exemplo, o conjunto de informações que tem na rede e são mais rápidas a acessar, ainda que seja um HD, localmente do que remotamente, né? Bom, então isso vai retornar bastante para a gente. No caso das caches web, também conhecida como proxies, o objetivo é satisfazer a requisição do servidor sem envolver o servidor de origem. Ou seja, as caches, né, os proxies... uma observação, os proxies no início, eles foram criados mais para fazer execução de outros protocolos. E depois que eles passaram a funcionar fundamentalmente como caches, né? Que é o funcionamento de base, né? Como eles são mais lembrados hoje. Então, antes era para que ele pudesse executar protocolos diferentes de HTTP, para isso que a gente usava
proxy, principalmente, né? E hoje a gente usa proxy principalmente como caches. Então, se a informação está no cache, daí você, no cache local, por exemplo, você não precisa fazer acesso remoto. Então, mesmo conceito das caches físicas da RAM e assim por diante. O que mais que ele põe aqui? O usuário prepara o navegador, acessos à web via cache, o navegador envia todas as requisições HTTP ao cache. Vamos ver aqui. Então tá aqui. Então, por exemplo, se ele fizer uma solicitação HTTP que vai para o servidor de origem, por exemplo, você faz lá, sei lá, amazon.com. Aí vai lá no servidor de origem, no servidor Amazon, por exemplo, e as respostas podem ficar aqui no servidor proxy. Da próxima vez que aquela mesma informação for solicitada, deixa eu ver se está na outra setinha aqui, de uma próxima vez que a mesma informação for solicitada, esse servidor proxy não tem que, essa requisição não tem que ir para o servidor de origem. Isso pode pegar a informação no próprio proxy, na própria cache. Então, vamos ver. Objeto no cache, cache retorna objeto, ou cache requisita o endereço do servidor de origem. É isso, né? Tipo, da primeira vez vai para o servidor de origem, das próximas vezes pode pegar cache, tá? E quais são as políticas dos servidores proxy? Bom, as duas políticas de base continuam funcionando, LRU e LFU, mas tem várias, tem LRU e LFU híbridas, tem de menor custo. Por exemplo, aqui a cache encheu, né, do servidor proxy. Ele faz requisições para um monte de servidores. Ele pode, por exemplo, estimar, se eu tiver que fazer de novo uma requisição para esse servidor A, é mais barato, tipo, mais rápido, do que fazer a aquisição para o servidor B. Então, ele pode, por exemplo, tirar os dados do servidor A. Né? Então, daí a gente está alterando a política que não tem mais a ver com LRU, não tem mais a ver com LFU, e pode ser uma política de custo. Pode ser uma política de tamanho também, ele tentar manter os objetos menores para manter uma quantidade maior de objetos. Ele pode tentar manter os objetos mais importantes, por exemplo, para os clientes mais importantes dele, né? E daí teriam resposta mais rápido. Então a gente passa daquelas políticas cache mais básicas, né? As variações de LRU e LFU, para políticas de cache mais sofisticadas, né? Quando a gente fala em proxies e sistemas distribuídos. E daí a gente vai falar de pelo menos uma dezena dessas políticas em sistemas distribuídos, tá? Que foi só para dar um overview, só para a gente, sei lá, acender algumas luzinhas, né? Não, algumas conexões, tipo assim, né? De coisas diferentes que a gente pode fazer, né? Que podem ser interessantes. Uma outra coisa importante de vários proxies de rede e sistemas distribuídos é associar campos do tipo time to live, né? Tempo de vida para aquela informação. Legal? Então, dependendo da aplicação, a gente pode associar campos do tipo tempo de vida diferentes. Algumas informações podem ser reutilizadas por mais ou por menos tempo. Legal? Dependendo do tipo de informação. Então, enfim, várias outras coisas que a gente vai poder discutir não sobre a interação desse ponto de vista de rede, né? Mas também do ponto de vista mais de estratégia, né? Mais sobre caching. Cache atua como cliente-servidor, né? O cache passa a ser o proxy lá passa a ser um servidor daquelas informações, e o cache normalmente é instalado por ISP, pelo provedor de serviços de internet, por exemplo, na universidade, empresa e tal. Então, as universidades, por exemplo, têm caches, né? Proxies, né? Enfim. Por que caching web? Bom,
aqui acho que a gente já falou um pouco, né? Já tem isso em mente quando a gente comparou com caching física. Reduz o tempo de acesso à requisição do cliente, porque ele pode pegar do cache, não precisa pegar do servidor de origem. Reduz o tráfego no enlace de acesso de uma instituição, né? Mantém todo o tráfego interno, né? Acessa só o cache interno, por exemplo. Se der hit, né? Se a informação estiver lá. E a internet é densa com caches, permite que provedores de conteúdo fracos remetam conteúdo efetivamente. Densa? Eu não sei o que é essa tradução aqui. Permite que provedores de conteúdos fracos remetam conteúdo efetivamente. Porque vão ter conteúdos fortes, entre aspas, de novo, né? De outros provedores armazenados em cache local. Tá? Essa tradução aí achei meio estranho, mas enfim. Mais cache? Mais. Vamos ver. Algumas suposições aqui do lado esquerdo. Você tem um tamanho médio do objeto de 1 milhão de bits, uma taxa de requisição média dos navegadores da instituição, 15 requisições por segundo, e daí esse é o tamanho, né, de cada objeto médio. Atraso no roteador institucional a qualquer servidor de origem e de volta ao roteador, 2 segundos. Então vamos ver aqui. Tem essa LAN aqui, 100 megabits por segundo. Ele faz um acesso à internet pública de 15 megabits por segundo. E aqui a internet, servidores de origem. Eles estão provavelmente executando HTTP, alguma coisa assim. Daí estão pegando os objetos, 15 objetos por segundo. E esse tempo de ida e volta é de 2 segundos. Consequência, utilização da LAN 15%. O que ele está falando aqui, ó, é que a LAN tem 100 megabits por segundo e o acesso externo é de 15 megabits por segundo, ou seja, 15% da velocidade interna. Então, se a gente ficar limitado só a pegar dados externos, a gente vai ficar limitado a esse acesso de menor capacidade. Beleza? O que mais que ele fala? Que utilização no enlace de acesso 100%. Então, do tipo, o que ele está falando basicamente, então, é que se eu tivesse que fazer o acesso todo remoto, a gente ia ocupar no máximo 15% da capacidade da LAN, aqui da rede local. Mas se eu começar a fazer alguns acessos, esses dados ficarem aqui no proxy, né, ficar em cache, daí eu consigo não só acessar, aumentar esse acesso, quanto melhorar os tempos de acesso, já que esse enlace aqui tem um atraso de RTT de 2 segundos. Beleza? Nossa, ele jogou alto. Enfim, 2 segundos. E daí, quando eu não precisar fazer esse acesso remoto, eu posso fazer o acesso não só na velocidade de tráfego, mas de atraso muito menor. Tá? Porque eu não preciso passar por esse atraso aqui, desse enlace. Ué, ele não tá falando de caching? Tá falando também, mas tá falando de uma melhoria de desempenho geral. Aumentar a largura de banda do enlace de acesso para 100 megabits por segundo, para isso não virar um gargalo como era na situação anterior. Consequência, utilização da LAN 15%, no enlace de acesso 15%. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ele está falando aqui que uma possível solução seria eu só trabalhar no enlace de acesso e colocar o mesmo enlace de acesso, só que eu ainda ia continuar com esse atraso todo aqui. Daí a outra situação que ele está propondo é colocar um cache local aqui, né, um servidor proxy. E daí
Ele está supondo que a taxa de hits é 0,4, ou seja, 40% das vezes que ele quiser uma informação, a informação vai estar cache. Ele chutou bem alto aqui, né? Então, nessa terceira solução, nesse terceiro cenário, ele manteve o enlace mais baixo, ou seja, mais barato, e ao invés de colocar um enlace super caro aqui, ele colocou esse cache. Ele está supondo que esse cache vai ser bem grande e que, portanto, vai acertar bastante vezes, né? 40% das vezes vai dar hit, ou seja, a informação vai estar cache. Portanto, consequência, 40% das requisições vão ser satisfeitas imediatamente, esses 40% aqui que vão estar cache, né? Os outros 60% das requisições, aí sim vão passar pelo servidor de origem. E daí, nesse enlace, esse enlace só vai ser usado para 60% das requisições anteriores, já que os outros 40% vão estar cache. Aí ele fez a conta proporcional, 60% de um e 40% de outro, e conseguiu um atraso bem menor, né? Já que 40% das requisições vão estar aqui, né? Get condicional. Esse get condicional é uma legal. É uma primitiva também, que também pode ser usada em várias outras aplicações, que é esse get, principalmente esse if modified things, aqui, ó, tipo isso aqui. Tipo assim, você dá um get num objeto, aí o que você vai fazer? Transferir o objeto. Mas às vezes aquele objeto lá, ele pode ser o mesmo objeto que você já tem. E que, por exemplo, se você quiser ver site de notícia, às vezes você podia tentar transmitir a notícia, por exemplo, do bloco de esportes, do bloco de política, o que seja, e o que está lá ainda naquele site de notícias é o mesmo que você tem ainda. Então, para você não fazer transferência do mesmo dado que você já possui, tem esse get condicional. Como os meninos já mostraram, o get tem esse condicional e a principal diretiva é esse aqui, ó. Só pega se for modificado desde e você coloca um timestamp lá. Então, por exemplo, você está acompanhando um jogo de futebol online, um evento esportivo, tipo assim. E daí você quer ficar sempre, né? O seu processo cliente quer ficar sempre atualizado, né? Do que está acontecendo lá. Se, sei lá, saiu um gol lá, você quer atualizar. Então, a ideia para o servidor às vezes tem milhares, milhões de clientes, ele não vai ficar preocupado com isso. Então, o processo cliente, ele também não vai ficar o tempo todo lá, get, pegar a mesma informação, porque às vezes pode não ter novidade. Então, ele pode mandar um get condicional. E daí o servidor só vai mandar o objeto, só vai mandar notícia nova, tipo assim, se tiver tido alguma modificação desde do timestamp que o usuário tinha, né? Da última modificação que o usuário tinha. Então, vamos ver aqui. Objetivo: não enviar objeto se o cache tiver versão atualizada. Cache especifica a data da cópia do cache na requisição. E o servidor resposta não contém objeto se a cópia em cache estiver atualizada. Beleza? Daí essa outra resposta não modificada. Isso pode ser feita tanto no servidor cache quanto no servidor de origem mesmo. Beleza? Aqui, por exemplo, o servidor cache está mandando uma requisição para o servidor de origem, tipo, ó, manda o objeto se ele for modificado desde, suponha que a última modificação dele, a última atualização dele seja das 10 horas. Aí, tipo, não teve nenhuma mudança desde as 10 horas e ele vai mandar isso aqui, não vai mandar o objeto, vai mandar só não modificado. Uma coisa importante que esse slide mostra aqui, implicitamente, que é que esse get condicional ele tem desde a versão 1.0, beleza? Então, não modificado. E se, por exemplo, já tivesse sido modificado, o servidor cache manda a requisição, ó,
get no objeto se foi modificado desde as 10 horas. Já teve uma modificação. Beleza? Já teve uma atualização. Aí o servidor de origem vai mandar o objeto. Então, daí evita esse tráfego do mesmo objeto, né? Se, por exemplo, nesse caso aqui, se o proxy já tiver o objeto atualizado, tá? A última versão do objeto. Bom. Segundo, ou terceiro, né? Terceira seção, FTP. FTP acho que teve também. Deixa eu ver se teve seminário FTP. Acho que sim. Teve. Não, vai ser semana que vem, tá? Então eu vou pular FTP, tá bom? Daí, se faltar alguma coisa, a gente retoma. Beleza. Bom, agora vamos fazer essa revisãozinha de outros 3 seminários que já aconteceram, né? O SMTP, o POP e o IMAP. E a gente está com ele bem fresquinho, né? Que a gente acabou de ver as meninas falando de IMAP. Então, vamos dar uma revisada. Então, o correio eletrônico tem 3 componentes principais: agentes de usuário, servidor de correio e o principal protocolo. Nesse caso aqui, o protocolo de push, né, de enviar mensagens, é o SMTP. Beleza? Que já foi falado também. Então, aqui tem usuários. Aqui tem os servidores. Beleza? Os agentes de usuário também são chamados de leitores de correio. E eles vão redigir, editar, ler mensagens e, por exemplo, esses aplicativos que a gente tem, né? Tipo Outlook e etc. Beleza? As mensagens entrando e saindo são armazenadas nos servidores. Então, os servidores é que armazenam essas mensagens. Então, nos servidores também que tem as caixas de entrada dos usuários. Beleza? Então, cada servidor, então, esse agente usuário, o servidor dele está aqui, ó, nesse servidor aqui de cima. Esses agentes da direita estão com as caixas de e-mail deles nesse servidor aqui. E esses 2 usuários de baixo estão as caixas de e-mail nesse servidor aqui de baixo também. Beleza? E também, os servidores também podem ter filas de mensagem de saída. Beleza? O que mais? Servidores de correio, tem as... falando de novo, enfim, eu me adiantei. Tem as caixas de correio, beleza? Que contém as mensagens que chegam para os usuários, né? Que são essas amarelinhas que a gente acabou de falar. As mensagens, as filas de mensagens com mensagens de correio a serem enviadas. Então, por exemplo, aqui, esse agente de usuário pode mandar um e-mail para esse aqui, ó. Então, esse servidor de correio vai mandar essas mensagens para esse outro servidor de correio. E via SMTP, entre esses servidores de correio. Beleza? Então, entre os servidores, as mensagens vão ser enviadas via SMTP. Bom, assim como os protocolos de POP das mensagens, né? Como são mensagens e precisa de confiabilidade, você não vai querer transferir uma parte da mensagem e outra não, eles todos, os 3, né, usam TCP. Então, o SMTP, portanto, também usa TCP para transferir de modo confiável. Legal? Na porta 25. Faz uma transferência direta entre o servidor de envio ou o servidor de recepção, entre os servidores de correio lá. Como é baseado em TCP, é com conexão, portanto, faz a conexão, né? Independente de ser de quantas vias de conexão, a gente lembra que o TCP faz um handshake de 3 vias, né? Dependente do número de vias, estabelece a conexão, faz a transferência de mensagens e fecha a conexão. Beleza? Então, estabelece a conexão antes. E, como os meninos falaram também, a interação básica é com ASCII de 7 bits. Beleza? Usando o 8º bit como bit de paridade. E as respostas têm o código e uma frase de estado, que provavelmente ele vai colocar aqui também
Enfim, tinha aquelas várias mensagens lá, 200, 300, enfim. Bom, cenário. Alice envia mensagem a Bob. Alice usa um agente usuário, tipo um programinha desses, Outlook e tal, para redigir a mensagem para o endereço do Bob aqui. Esse agente de usuário envia mensagem para o servidor de correio da, como que chama? Alice. Legal. Esse servidor vê para quem vai para alguma escola.edu e manda para esse servidor aí, né? Via TCP, abre uma conexão no TCP e manda essa mensagem lá para o servidor do Bob, que está no alguma escola.edu. O cliente SMTP envia mensagem de Alice pela conexão TCP para o servidor de Bob, que coloca na caixa de correio do Bob. Aí o Bob, através do seu agente de usuário, seu programinha lá, usa aquele programinha para acessar a mensagem. Enfim, acho que bem... Aí o exemplo de interação, os meninos colocaram lá já, né? Tipo, hello, lembra que eles colocaram isso também? E também com L minúsculo, lembra, né? Enfim. Acho que até eles falaram de hello com L minúsculo, com um L só. Enfim. Aí tinha aqueles meio from, receipt, tal, né? E depois terminava com enter e ponto, né? Eu me lembro que eles falaram disso. Bom, aqui tem um exemplo de teste, né? Os meninos já testaram, já fizeram isso no seminário deles, né? Então a gente não vai repetir. Enfim, é a mesma coisa. Algumas últimas coisas, algumas últimas lembranças sobre SMTP, que usa conexões persistentes. Isso é interessante, porque, por exemplo, se o servidor da Alice tem mais e-mails para mandar para o servidor do Bob, né, vários e-mails, ele vai usar a mesma conexão TCP. A outra coisa é a história da transmissão em ASCII de 7 bits, né? E usa, tipo, aquele enter.enter, né? Carriage return line feed, lembra isso aqui, né? Então eu vou chamar de enter, tá? Tipo, enter.enter para determinar o fim da mensagem. Bom, uma comparação com o HTTP. O HTTP pega as informações do servidor, né? Dá um pull, né? E o SMTP push, né? Um protocolo de push, onde ele se envia a mensagem. Ambos têm interação de comando-resposta em ASCII, com códigos de estado. No HTTP, cada objeto encapsulado na sua própria mensagem de resposta. E no SMTP, múltiplos objetos enviados na mensagem multiparte. Lembra que no HTTP, inclusive no 1.0, era cada objeto tinha... para a transferência de cada objeto era estabelecida uma conexão, né? Então, sempre por objeto, um a um. Aí o formato, cabeçalho, corpo. Daí tem aquelas linhas lá que eles falaram, né? Eles passaram em inglês, que é a forma como os protocolos lidam, né? Tipo, o from, tipo, de para, o subject e tal, né? Enfim. Daí o corpo, daí para terminar com o corpo, como eles mostraram lá, enter.enter. E aqui é a mesma coisa, né? Uma coisa interessante aqui, que ele está colocando a mais do que aquela mesma figura lá, é que a Alice mandou, né, via um protocolo de push, né, o SMTP, e agora eu vou precisar de um protocolo POP, né, que são esses protocolos tipo POP ou IMAP. Então, e por isso que se usa esse parzinho de protocolos, né? O IMAP é substituto do POP, então sempre um de enviar e um de receber. Enfim, é o projeto deles. É um projeto antigo, né?
inclusive. O SMTP faz a remessa e o armazenamento das mensagens no servidor do receptor, aqui nas caixas de e-mail do Bob, né? E daí, para ele recuperar, ele precisa de um protocolo de POP, que pode ser o POP ou o IMAP, basicamente, né? Ou o HTTP também, beleza? Então, os 3 protocolos usados para isso. No POP, a grande característica é o download, né, das mensagens para aquela máquina lá. No IMAP, que acabou de ser falado, ele é mais complexo, tem aqueles esquemas de pastas, como as meninas bem falaram e tudo mais, né? E a manipulação de mensagens é armazenada no servidor, ou seja, se você logar com outro equipamento, você vai continuar tendo acesso àquelas mensagens. E isso pode ser feito também via HTTP, né? Quem não é usuário dos Gmails da vida. Acho que todo mundo, ou praticamente todo mundo. Aqui, daí terminando o SMTP, um overview do POP. Daí, uma fase de autorização, uma fase de transação, né? Que é o protocolo, né? O handshaking deles, beleza? Então, fala do user e do password, eles mostraram também, né? Sempre mostrando os ASCIIs aqui, legal? E daí, os comandos. Então, entre comandos lista as mensagens. Aí, nessa versão aqui, que é a antiga, ele coloca os tamanhos das mensagens em bytes. Então, tem a mensagem 1 com 498 bytes, a mensagem 2 com 912 bytes, etc. Ele pode dar retrieve pelo ID da mensagem aqui, né? Daí deu retrieve 1, aí aparece a mensagem aqui. Ele pode dar delete, que é delete, né? Pode deletar um, depois recuperar o 2, deletar o 2 e dar quit. Beleza? Aqui uma comparação, de novo, né? Como já foi falado num seminário sobre POP e IMAP. Vamos ver se está tudo aqui, se tem alguma coisa diferente. O POP usa download, excluir, né? Ele dá download, né? Que é o retrieve, né? Download na mensagem via comando retrieve. E daí o Bob, se ele for para um outro equipamento, ele não pode reler o e-mail. Ele tem que reler daquele equipamento onde ele deu o retrieve, onde ele fez o download. Tem a possibilidade de fazer download e manter, beleza? E o POP3 é sem estado entre as sessões. Ou seja, se você recuperar, ele pode depois recuperar tudo de novo. O IMAP já mantém as mensagens no servidor, e daí você pode acessar com vários clientes e ter as mesmas visões, sem precisar baixar os conteúdos. Permite que os usuários organizem as mensagens em pastas e mantém o estado do usuário entre as sessões, principalmente as pastas, né? Tudo que você fizer modificação nas pastas, você criar uma pasta, mover de uma pasta para outra, ele vai manter aquele estado lá para você. Da próxima vez que você se logar, você vai ver sempre o último estado. Então, dentre as informações de estado, vai ter nome das pastas, mapeamento entre IDs de mensagem e nome da pasta, e nome de pasta. Tipo, quais mensagens estão em quais pastas. Beleza? DNS. Deixa eu ver quantas aulas a gente tem. Vamos falar um pouco de DNS, vai. Bom, pelo menos uma parte, que o DNS provavelmente é o mais longo daqui. Bom, DNS a gente já falou sobre ele, já usou, né, no Get Host by Name, por exemplo. Então, quando a gente tem um nome lógico, né, uma URL, sei lá o quê, um nome de um servidor, nome de um servidor, por exemplo, ou localhost, ou amazon.com, servidor.com, tipo assim. Normalmente a gente não vai decorar os IPs, né?
Então, a gente vai usar um sistema de nomes do domínio. E daí ele também, muita gente traduz como servidor de nomes do domínio. Então, vocês vão ver ele, além de ser um sistema, ele é um servidor também. Enfim, é um conjunto de servidores, né? Pode imaginar que se fosse um fisicamente, não daria certo. Ele é um logicamente, né? Mas ele está distribuído, está replicado. Bom, falando um pouquinho sobre isso, então, as pessoas têm muitos identificadores, CPF, nome de passaporte, e os hosts na internet, eles também têm identificadores, são os endereços, né? O endereço IP. No caso da V4, 32 bits, da V6, 128 bits, como a gente sabe. E nomes lógicos para os humanos poderem saber, né? Para não ter que decorar um endereço. Então, uma coisa que é lidada melhor com os humanos, esses nomes, né? E um que vai ser manipulada pelos algoritmos de roteamento, né? Pelo IP, que é um endereço. Beleza? E daí a pergunta é como mapear esses endereços, né, entre os nomes e os IPs. Daí que vem, como a gente sabe, o DNS. O DNS é um banco de dados distribuído, onde a gente tem em níveis, assim como na internet, distribuído e dividido em níveis, beleza? Implementado na hierarquia de muitos servidores de nomes. Acho que vai ter figurinha, vai. Beleza? Então, só para não me adiantar demais, que senão depois eu fico só repetindo. O DNS é um protocolo nível de aplicação, tanto que a gente está falando da camada de aplicação, né? Os hospedeiros, roteadores, servidores de nomes se comunicam para resolver nomes. Então, esse processo de... Não é só isso que o DNS faz. Inclusive, a gente já falou na implementação que aquele retorno, aquela struct, não tem só um endereço, é um registro de recursos, né? A gente chegou a falar isso. Tem aliases, umas coisas assim. Então, esse processo, que por enquanto eu vou reduzir a mandar o nome e recuperar o IP, beleza? Depois a gente volta a estender isso, é chamado de resolução de nomes, beleza? Ou seja, essa é a tradução do nome para o endereço. Então, essa função básica é implementada no nível de aplicação e a complexidade está na borda da rede. Por que na borda da rede? Porque os hosts, os sistemas finais que estão na borda da rede, é que vão querer resolver nomes. Por quê? Porque no núcleo da rede, os roteadores já trabalham só com IPs, beleza? Então, nas bordas da rede é que os sistemas vão querer resolver nomes, porque depois, em todo o resto da rede, vai ser IP só. Serviços DNS. A principal função é traduzir o nome de hospedeiro no nome do host, né, no endereço IP. Cada hospedeiro pode ter vários nomes, né, vários aliases. E esses aliases, né, esses apelidos, esses vários nomes, embora eles possam ter vários nomes, eles vão ter um nome que vai identificar todos esses apelidos, que é chamado de nome canônico. Beleza? Ele vai voltar a falar disso. Tem vários apelidos, inclusive servidor de correio. Distribuição de carga, servidores web replicados, conjunto de endereços IP para um nome canônico. Por exemplo, acho que a gente chegou a falar que o DNS, quando tem vários aliases, né, pode ter aliases de nomes e aliases de IPs também. Por exemplo, uma das coisas que ele pode fazer é, você quer chamar o servidor X, tá? E daí, só que esse servidor vai atender um monte de clientes. Então, suponha que esse servidor, na prática, esteja implementado, ele é servidor X na porta Y. Só que, na prática, ele pode estar implementado com várias máquinas. Legal? Então, o DNS pode ajudar nesse processo de o cliente que pede o IP desse servidor X,
ele pode receber o IP da primeira máquina física, o segundo da segunda, da terceira, da quarta, primeira, segunda, terceira, quarta, e ele já faz um time sharing, beleza? Entre esses aliases, beleza? Então, por isso o DNS também serve para distribuição de carga, para não concentrar todas as requisições no mesmo servidor físico. Por que não centralizar o DNS? Daí eu acho que é bem claro para todo mundo, né? O mundo inteiro, lembra que isso aí é um serviço de borda, né? Os usuários finais no mundo inteiro que querem usar. Imagina se esses usuários todos tivessem que mapear para um único servidor físico DNS. Ia ter um único ponto de falha, volume de tráfego, ele ia ser um gargalo, banco de dados centralizado distante de muita gente, ou da maior parte das pessoas, difícil de dar manutenção, portanto, obviamente não seria escalável. Então, a solução é um banco de dados distribuído e hierárquico. Legal? Então, tem os servidores DNS raízes, que embora aqui dê a impressão que tenha um servidor DNS raiz, não tem, tá bom? Tem vários servidores DNS raiz, de boa? Depois, tem os servidores DNS... ele não coloca aqui, mas eles são chamados, alguns autores chamam de top layer, né? Tipo, uns servidores DNS tipo de nível de cima, tá? Lembra que acima dos top layers tem os raízes ainda, beleza? E depois tem os servidores DNS mais embaixo aqui, legal? Então, tem alguns que lidam só com .com, .org, .edu. Lembra que aqui também, nesse mesmo nível, tem o dos níveis dos países, do tipo .br, .fr, etc. Beleza? Então, estão nesse nível aqui também. Tá? Tem outros. Por exemplo, dos países. Cliente que é o IP para www.amazon.com. Primeira aproximação. Então, provavelmente, ele ainda não vai falar do jeito certinho como acontece. Tá bom? Então, um cliente quer achar o IP para Amazon.com. Então, o cliente consultaria. Estou falando no condicional porque é uma aproximação ainda, tá? Depois a gente vai ver que ele pode fazer de duas formas, uma forma interativa e uma forma recursiva. Ele tá... Enfim, vocês sabem qual que é a estratégia do Kurosa. Ele faz uma coisa bem didática. Enfim. Então, a primeira aproximação, o cliente faria uma consulta para o servidor raiz para achar o servidor DNS ele procura amazon.com, dos .com aqui, beleza? Aí o cliente consulta o servidor DNS aí aqui tem os vários servidores .com. Aí ele consultaria o servidor DNS que sabe sobre amazon.com. Legal? E daí esse teria o endereço IP para amazon.com, tá? Essa é a primeira aproximação. Por que não seria usado isso aqui? Porque como o cara vai contatar diretamente o DNS raiz? Quantos DNS raiz ia ter que ter no mundo? Né? Nossa, ia virar uma loucura. Bom, aqui ele está falando dos DNS raiz. Legal. Lembra que a gente falou que aqui estava mostrando um servidor DNS raiz, mas tem vários servidores DNS raiz, tá bom? Então tem vários aqui, tá? E agora tem mais, na verdade, tá? Isso é uma figura um pouquinho mais antiga. Então, cada um desses aqui é um servidor DNS raiz. Então, nesse momento aqui, tinha 13 servidores DNS raiz no mundo. Isso, servidores DNS raiz, fora as réplicas, beleza? Então, cada um desses servidores, por exemplo, cada um deles, né? Todos os servidores têm várias réplicas, beleza? Então, por exemplo, no Japão, tem um servidor raiz, mas ele fisicamente tem vários servidores, tá? Um é réplica do outro, eles trabalham em paralelo.
porque eles são chamados, todas as réplicas, por exemplo, as réplicas do Japão, são considerados um servidor só, porque todas têm o mesmo estado, ou seja, todos têm as mesmas informações, os mesmos endereços IP e mapeamento nome IP. Portanto, isso não quer dizer que os servidores raiz precisam saber todos os endereços do mundo. Não é isso, tá? É só que eles vão saber muito mais do que os demais. De boa? E daí, quando eles não souberem, eles vão fazer o algoritmo que ainda deve ser mostrado aqui. Tá bom? Vamos ver o que ele fala desses servidores raiz aqui. Podem ser contatados por servidores de nomes locais que não conseguem traduzir o nome. Legal? Daí vai subindo nos níveis e daí até chegar no raiz. Os servidores de nome raiz contatam os servidores de nome com autoridade se o mapeamento não for conhecido. Lembram da história dos caches, né? Os DNS, aliás, o sistema de DNS funciona muitíssimo com caches. Cache é uma parte fundamental para o desempenho, para o bom funcionamento do serviço de DNS. Tá? Então, se o mapeamento não for conhecido, ou seja, ele não tiver nem nas tabelas internas, nem cache, ele vai contatar servidores de nome com autoridade. O que são esses servidores de nome com autoridade? Por exemplo, aqui eu vou ter os servidores, aqui nessa subárvore aqui, os servidores de nome com autoridade.com, .org, .edu, .br, não sei o que, não sei o que, tá? Dentro aqui, ó, eu vou ter um servidor de nomes com autoridade do Yahoo, da Amazon, de todomundo.com. Legal? Então, esse servidor de nomes aqui vai ter autoridade sobre, vai ter os endereços de todos os servidores.com. E daí, esse aqui que vai ter autoridade, ou seja, ele que vai poder dizer, olha, meu servidor Amazon.com está nessa máquina aqui, o IP é tal. Ah, mudou, agora não é tal. Agora vai ter um outro IP que vai atender. Legal? Isso que a gente está falando de autoridade. Então, vai estar nos níveis mais baixos da hierarquia. O que mais? Daí, bom, então, o servidor de nome local não consegue traduzir, ele vai até o servidor de nome raiz, que pode não saber, e se ele não souber, ele pode contatar servidores de nome com autoridade. Então, ele pode ir para o .com, por exemplo. Obtém um mapeamento e retorna um mapeamento ao servidor de nomes local. Legal? Então, um vai fazendo chamadas para o outro, que vai fazendo chamadas para o outro, que vai fazendo chamadas para o outro. Então, tipo aqui, ó, vai fazendo chamadas para o outro, para o outro, para o outro. Quando receber a resposta, vai retornando os endereços. Tá? Essa é uma das formas de fazer, é a forma recursiva. Tem a forma iterativa também. Enfim, se ele não falar, a gente fala, mas acho que ele vai falar logo. Não vou falar ainda, porque senão daqui a um pouco vai aparecer o slide. Aqui os domínios top layer, né? Lembra que eles estão abaixo dos raiz, tá bom? Então, eles são responsáveis por domínios do tipo .com, .org, .net, .edu e todos os domínios de país de nível mais alto, né? Lembram isso aí? Então, .br, etc, etc. Network Solutions mantém servidores para top layer, né? Domínios toplayer.com, tá? Agora não é só a Network Solutions, mas ainda é eles. E a Educase para .edu, sim, verdade. Tá? Servidores DNS com autoridade. Aqui, ó. O que são esses servidores DNS com autoridade? Lembra que estão nos níveis mais baixos. São servidores DNS da organização, da Amazon.com. Tipo assim, provendo nome de hospedeiro com autoridade e mapeamentos IPs para os servidores da organização. Então, ele vai colocar lá quais são os servidores para web, para correio eletrônico e assim por diante. Podem ser mantidos pela organização ou provedor de serviços. Eu acho que ele deve logo colocar aqui um lookup, né, um NS lookup. Se não tiver, depois a gente abre uma janelinha e faz.
mas também acho que não vai terminar a DNS hoje, acho que deve ser mais longo. Mas esse começo do mapeamento. Servidor de nomes local. Não pertence estritamente à hierarquia e cada ISP, residencial, empresa, tem um. Ele é chamado de servidor de nomes default, padrão. Então, cada um vai ter um servidor de nomes padrão. Então, na verdade, cada subrede, cada provedor tem um servidor de nomes padrão. Então, seu provedor de serviços vai ter, as universidades, tipo a PUC tem, pelo menos as grandes universidades têm, as universidades importantes têm também. Então, daí sempre tem um servidor de nomes local, padrão, beleza? Quando um host faz consulta ao DNS, essa consulta é enviada ao DNS local. Então, quando a gente fez lá get host by name, se a gente tivesse na PUC, seria pro DNS PUC, beleza? Se não, sei lá, quem que é o seu provedor aí na sua casa, por exemplo, vai pro DNS dele, do seu provedor, tá? Esse DNS atua como proxy e encaminha consulta para a hierarquia, legal? Inclusive proxy no ponto de vista de cache, tá? Porque ele pode já ter a resposta. Bom, outro exemplo de resolução de nomes, resolução de nomes. Então, aqui, vamos ver, hospedeiro insys polyedu, que é esse aqui, quer o endereço IP para Gaia. Então, ele vai fazer uma consulta Gaia, Computer Science, né, na Universidade de Massachusetts, beleza? Então, ele quer saber, esse hospedeiro aqui, esse host, ele quer saber, ele quer mandar uma mensagem, tipo assim, se conectar, enfim, fazer uma conexão TCP, tipo, com Gaia. Legal? Ele precisa do IP do Gaia. Tipo, deu get host by name Gaia, tá? gaia.cs.umass.edu. Bom, ele vai sempre pedir pro servidor DNS local, que é o DNS lá da universidade dele. Beleza? Aí, se esse servidor DNS local não conhecer, ele vai mandar para o servidor DNS raiz. O servidor DNS raiz vai mandar aqui já de forma iterativa, tá? Não tá de forma recursiva. Ele vai falar, ó, o servidor DNS seu é tal. Vai mandar a resposta, que você precisa contactar para achar Gaia, não sei o que, na Universidade de Massachusetts. Beleza? Vai retornar aqui, tudo cliente-servidor. Beleza? Aí ele entra em contato com esse servidor. Esse servidor fala, olha, o DNS com autoridade da Universidade de Massachusetts é tal. Retorna aqui. Aí ele pode entrar em contato com o servidor da Universidade de Massachusetts, lá com autoridade, lá no nível mais baixo. Entra em contato, aí ele pega o IP, e retorna a resposta. Retorna a resposta para esse servidor local e daí ele finalmente manda para o host. Beleza? Isso aqui é basicamente uma consulta chamada de iterativa. Na consulta recursiva, como seria? O hospedeiro mandaria para esse mandaria para esse mandaria para esse mandaria para esse. Esse retornaria para esse, que retornaria para esse, que retornaria para esse, que retornaria para esse. Beleza? Tá? Que é a forma mais usada anteriormente. Agora, essa forma que está ilustrada aqui é a forma mais usada, que é chamada de forma iterativa. Tem alguns autores que chamam de forma híbrida. Por quê? Porque aqui é tudo iterativo. Ó. Esse manda para esse, retorna. Esse manda para esse, retorna. Esse manda para esse, retorna. Mas tem uma recursão aqui, que é essa recursão aqui, 1.8. Então, esse manda para cá. Depois que ele faz tudo, ele manda de volta. Tá? Então, alguns autores chamam essa interação aqui de iterativa e outros de híbrida. Legal? Não é recursiva. A recursiva seria aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Beleza? Bom, consulta repetida. Cada servidor contactado,
quando ele não tem no cache dele, ele vai retornar com uma mensagem desse tipo: não conheço, mas pergunte a esse servidor. E daí a gente vê o tanto de mensagens que podem trafegar no DNS quando ninguém tem a informação, quando não está em cache de ninguém. Ah, tá. Aqui está a recursiva. Legal. Foi o que a gente falou, que vai fazendo. Aqui já está mais mostrando na árvore, né? Então, um vai mandando para o outro, sobe a árvore, depois desce a árvore. A hora que chega lá perto das folhas lá, no edu, naquele domínio lá, vai voltando, voltando, voltando. E daí aqui é chamado de recursivo. Beleza? Vamos para o último tópico, já que a gente estava falando de cache. Falando de caching e atualização de registros. Quando algum servidor descobre o mapeamento, ele mantém cache. Legal? As entradas de cache esgotam um tempo limite. Então, lembra que a gente falou do cache com TTL, né? Então, esses caches com TTL podem ser 2 meses, podem ser 6 dias, por exemplo, podem ser 2 horas. Legal? Então, sempre cache com TTL. Os servidores top layer, né? Normalmente são mantidos em caches nos servidores de nomes locais. Então, quanto mais alto na hierarquia, mais chances de ter nas caches. Legal? Assim, os servidores de nome raiz não são consultados com frequência. Beleza? Então, os próprios servidores top layer também são grandes, têm outras informações de outros servidores top layer, por exemplo, ou mesmo dos níveis mais baixos, né? Aqueles que os clientes solicitaram recentemente, né? As caches do DNS normalmente funcionam mais por LRU, tá? Os últimos acessados é que são mantidos cache, beleza? E daí tem alguns mecanismos de atualização e notificação, tá? Em projeto. Do tipo atualizações daquelas coisas do get modified things, ou de se tiver alguma modificação, da modificação ser espalhada pela rede, tipo assim, modificação nos IPs, beleza? Aqui um registro do DNS, que é aquele registro de recursos. Não, vamos falar disso aqui, que vai ter um monte de códigos aqui na próxima aula, tá? Na próxima aula, então, a gente está no 72, beleza? A gente vai começar a falar do registro de recursos, tá bom? Então, tinha uma mensagem aqui para mim, deixa eu só... Beleza, do DNS? Dúvidas de boa? Erro. Acho que vou ter que logar de novo, peraí. Redes. Não sei se todo mundo viu, mas tem tem uma lista de exercícios tipo, segunda lista de exercícios para entregar, para postar no Canvas dia da prova, tá? Daí na semana que vem a gente tira dúvidas dessa lista, beleza? Só para ter uma tarefa no Canvas com isso, só para, enfim, avisar todo mundo aqui. Então, chamada, Beatriz, ok, Carlos, César, Christopher, Fabrício, Juliano, Iago, Janaína, João Henrique. Leonardo tá aí?
Luiz Marcelo, Luiz Vinícius, Marcelo, Matheus, Murilo, Pedro, Rafael, Vitor. Leonardo. Então, beleza. Só o Leonardo. Joia, salvo. Legal, moçada. Isso aí, né? Nessa nossa reta final de semestre. Nossa, não faz com esse negócio de pandemia, parece que passa mais rápido, né? Parece que ontem a gente estava tendo aula, enfim, presencial. Bom, legal então. Vocês indo já por oitavo, né? Nossa, passa o tempo, né? Então, moçada, mas então é isso. Obrigado pela presença. Semana que vem a gente vai ter só, acho que o DNS depois. Tem só uma conclusãozinha do capítulo. Daí a gente, enfim, ainda tem 2 semanas, né? Nossa, tem pouca coisa para 2 semanas, mas enfim. Daí a gente continua na semana que vem. Obrigado pela presença. E bom final de semana para todo mundo. Até semana que vem. Valeu, até. Até, moçada. Tchau, até.